Sexta-feira, 19 de fevereiro de 2021. Essa turma do terceiro ano do ensino fundamental da Escola Municipal Professor Luiz Biela de Souza, em Jundiaí, no interior de São Paulo, está voltando às atividades escolares no formato híbrido, com rodízio de aulas na escola e em casa. Nessa retomada de aula com a professora bem pertinho, aprender o alfabeto e compartilhar o aprendizado é muito melhor. O ensino infantil é uma das fases mais importantes da educação. É nele que se iniciam os laços de amizade e que, através de brincadeiras, se desenvolvem a autonomia e a personalidade das crianças. Quem aos poucos volta à rotina escolar, mesmo que diferente, tem a oportunidade de estudar e se divertir. Afinal, nada como ter o professor contando boas histórias. Primeiro, gotas grossas. Depois, uma verdadeira tempestade. Muito bom ver que, aos poucos, com muito cuidado, as aulas vão ganhando ritmo, porque durante a pandemia a interação foi bastante limitada e o papel do professor, mais uma vez, foi primordial. Antes da pandemia, quem olhava uma lousa em branco assim já imaginava. A professora tem um espaço gigantesco para encher de atividade. Mas agora, a lousa sai da parede da sala e entra na tela do celular e vai até onde o aluno estiver. A professora e diretora do Centro de Excelência, Inovação e Políticas Públicas e Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, Cláudia Costin, tem um recado para os profissionais sobre o modelo de ensino em 2021. E eu queria falar para os professores não se preocuparem demasiadamente com o que exatamente é ensino híbrido. Ensino híbrido, ala brasileira, vai ser aquilo que a gente construir, o conjunto, o coletivo dos professores construírem. E ensino híbrido funciona quando você aproveita os momentos que a criança está em casa, a criança e o jovem está em casa, como momentos de um aprendizado diferenciado. Nesse começo de ano, os professores têm um desafio a mais: se adaptar a um novo formato de aulas e ainda avaliar o que ficou perdido no aprendizado em 2020. As diferenças ficaram mais evidentes para aqueles que não tiveram acesso à conectividade, à informação, à leitura e à presença dos pais em casa, somado à falta de presença física do professor. Ivan Gontijo, coordenador de Estudos e Propostas Técnicas da organização Todos pela Educação, acredita que os professores estão vencendo um grande desafio, talvez o maior de suas carreiras. Com ou sem tecnologia, a necessidade deles nunca foi tão importante. Se a gente for analisar o saldo desse período, a gente viu que muitos professores conseguiram se reinventar, fizeram coisas diferentes, coisas legais, não deixaram a peteca cair, continuaram próximo dos alunos, e isso foi muito importante. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que salientar que muitos professores tiveram muita dificuldade nessa transição do presencial para o remoto, justamente porque faltou apoio. Então, eles não eram preparados para trabalhar com as tecnologias. Existem muitos professores que não têm, por exemplo, um equipamento, um laptop, uma internet de boa qualidade em casa. A Elisângela Pereira é professora há 20 anos. Dar aulas não era um sonho de criança, mas depois que foi aprovada em um concurso público e começou a dar aulas para crianças, descobriu que ensinar foi a melhor escolha da vida dela. Não sei fazer outra coisa. Não sei fazer. Nesse período de pandemia, até que eu tentei, mas eu não consegui focar em outra profissão, a não ser me aperfeiçoar mais dentro da que eu trabalho. Hoje, ela é professora em uma creche municipal no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Ficar distante dos alunos foi um grande desafio, ainda mais porque as crianças gostam de receber abraços e carinho. Ela foi responsável por 26 alunos em uma única sala, sendo que um deles precisava de uma atenção especial. Ele chegou, era bem miudinho, mas aí a gente
fez um trabalho com todas as crianças, explicou a ele que ele era um amiguinho especial e que a gente precisava cuidar dele na sala. E criança, né, não tem essa coisa. Eles abraçaram o Lorenzo da mesma forma que nós abraçamos, e o Lorenzo ficou com a gente no período de 2 anos, e eu me apaixonei por ele, porque ele é um autista, assim, diferente. Ele é um autista que gosta de abraçar, que gosta de beijar. O ano passado seria o último ano dele na creche, e foi um ano que eu ainda fiquei mais triste, porque eu não pude dar continuidade ao trabalho que eu vinha fazendo com ele. Eu e as minhas amigas vinham fazendo com ele, né, que era a fala. A gente trabalhava a fala nele, ele já estava falando algumas coisas, a gente já estava tentando, conseguindo desfraldar ele. E isso tudo com a pandemia foi assim, um trabalho meio que perdido, né? E a gente ficou muito triste com isso. Para matar a saudade e não perder o contato com eles, ela decidiu fazer ligações e chamadas de vídeo. Ei, Morena! Tudo bem com você, minha linda? Um beijo, Morena. Faz coração pra tia. Faz o coraçãozinho. Isso. Mas por causa da idade, não era sempre que ela conseguia conversar com todas as crianças. Com o Lorenzo, foi assim. É nesse momento que o professor vai além da escola, mesmo quando a escola está de portas fechadas. E quando eu vi o Lorenzo, sim, eu me arrepiei dos pés à cabeça. Os irmãos deles também é especial, ele tem mais 4 irmãos, todos eles especial com grau de autismo, né? E aí foi aquela euforia de não teve como não se conter em abraçar, de beijar, né? E aí passei um tempo ali no quintalzinho que eles têm. Aí ele me mostrou os bichinhos dele, né? Porque eles gostam muito de animais. Aí, e em algum momento, né, o Lorenzo pegou a minha mão e me levou para dentro da casa dele, né? Que na verdade nem era uma casa, era um quarto grande, um banheiro e uma cozinha. Aí quando eu entrei pela cozinha, Camila, eu me deparei com uma situação muito triste. Muito triste, era uma água que escorria pela cozinha, o banheiro era muito insalubre, né? Muito insalubre mesmo. E aí eu falei com os pais que eu iria fazer alguma coisa para ajudá-los. Não estaria prometendo nada, mas que eu estaria tentando fazer alguma coisa para ajudá-los. Foi mais que um encontro de professor e aluno. Foi uma doação, uma entrega. A professora Elisângela passou a ser parte da família. Com o passar dos dias, encontrou uma outra família que se dispôs a ajudá-la a melhorar a vida da família do Lorenzo. E a mudança vem acontecendo. A casa está muito melhor do que antes. Durante essa pandemia, essa minha empatia me fez crescer muito como pessoa. Como tá vendo o outro também, né? E eu deixei de ser, eu quero ser sempre protagonista na vida de alguém. Por causa da faixa etária da turminha dela, as aulas desse ano vão começar devagarzinho. O primeiro contato será com os pais e depois com as crianças, antes das atividades começarem. Mas para os especialistas, os professores não podem trabalhar sozinhos. Os pais de crianças com deficiência, por exemplo, eles viveram uma situação muito desafiadora. Então, é muito importante conversar com eles, ouvi-los. Os pais de crianças em idade de creche também tiveram muitas dificuldades, especialmente entre os mais vulneráveis, inclusive na alimentação das crianças nos municípios que não puderam ajudar. Então, vai ser importante usar esse aprendizado da pandemia para construir uma educação de fato inclusiva e de fato baseada num diálogo construtivo em que todas as partes são ouvidas. Na cidade de Lorena, no Vale do Paraíba, interior de São Paulo, a Nicole, como todo professor, teve a vida profissional virada do avesso no ano passado. A diferença foi que a estrutura de trabalho que ela teve não foi a mesma que a Elisângela. A escola onde ela trabalha já tinha uma plataforma digital.
A gente tinha o contato com o computador, com a plataforma e passar isso. Nós até já temos tablets na escola com jogos para ajudar na educação dos alunos. Mas ninguém era ator, atriz, né, de TV que ficasse confortável numa TV, né, em gravar a sua aula para passar para os alunos. Então, a gente teve que superar essa timidez. Nós tivemos que aprender a como fazer, né? Como apresentar isso para os alunos e como é que ia chegar isso até os alunos. Porque não importa se a gente fizesse bem feito, teria que ver se o aluno ia estar se adaptando a isso também. Então, a gente tinha que pensar nisso também. Enquanto a escola onde ela trabalha ficou fechada, a sala da casa dela se transformou em uma sala de aula. Mesa, estante de livros e lousa. Essa é a vida dela de professora. Dali mesmo ela gravou e continua gravando as aulas e disponibilizando o material na plataforma para os alunos acessarem. O interessante é que outros professores podem aproveitar o material também. Com o passar das semanas, a esperança de que as aulas retornariam ficou para trás. A estratégia das aulas tiveram que mudar. O que teve de mudar também foi o cenário de gravação da Nicole. Aí foi o X da questão, porque como é que você vai ensinar para o seu aluno sem mostrar a apostila? É aqui, por mais que eles já tenham sido adaptados à apostila, cada um ao seu modo, a gente precisava mostrar que é em tal lugar que você precisava escrever, era em tal página que você estava lendo. Então, eu tive que conectar o meu computador na minha TV, pôr meu celular num tripé, em cima de um banquinho, em cima da minha cama e fazer a gravação no meu quarto. E tentava mostrar, né, o manual enquanto eu ia explicando a matéria. Isso eu fiz durante uma semana. Aos poucos, as aulas são retomadas com todos os cuidados com a limpeza e higienização e obedecendo os protocolos exigidos pelo Ministério da Saúde. As crianças também vão se adequando à nova rotina e se acostumando com o ambiente escolar. A gente nunca pensou em passar por uma situação em que não tivesse aluno na sala de aula. A escola, ela pode ter o prédio mais lindo que for, a escola, ela pode ter todo o material, a matéria, né, as cadeiras mais perfeitas, mas a escola não é escola sem aluno. Professor não é professor sem aluno. Aqui. Ele é maior que uma formiga? Não. Não é maior que uma formiga? Não. Ele não é maior que uma formiga? A formiga é desse tamaninho. Essa turminha em fila está pronta para a aula fora de sala. É o projeto da Secretaria Municipal da cidade de Jundiaí, interior de São Paulo. Como as aulas estão sendo retomadas agora e em rodízio, a ideia dos professores é que algumas delas sejam feitas ao ar livre, o chamado desemparedamento. Afinal, foram muitos meses presos dentro de casa. O estado de São Paulo permite apenas 35% dos alunos na escola, com permanência de 2 horas e meia e monitoramento epidemiológico diário nesse início de aula. Por isso, a turma fica pequena. Sim, quem gostou da aula, levanta a mão. Muito bem. Um modelo de ensino que, segundo os professores, já está dando certo. Ser professor é muito além do que o papel, o lápis, a sala de aula. Ser professor é colocar algo dentro do coração deles, que eles percebam que aquilo é importante para a vida deles, sabe? E que eles podem tudo e podem melhorar. Como eles dizem, tia, eu vou ser cientista e não vai ter Covid quando eu crescer. Né? Então eles podem.
relatório da Unesco mostra que o Brasil está entre os países com o maior tempo de fechamento de escolas durante a pandemia, 40 semanas. Outros países com o mesmo tempo são Chile, Argentina, Moçambique e Etiópia. Em 2021, muitas escolas no Brasil ainda continuam fechadas, como a de Juazeiro do Piauí, a 160 quilômetros de Teresina. As aulas de 2020 começaram a ser dadas em janeiro deste ano. A programação das aulas municipais é coordenada pelo professor João Leno e pela professora Maria do Desterro. Mas em 2020, realizar esse trabalho foi quase impossível. Primeiramente, nós temos que organizar o 2021, porque a gente precisa terminar 2020 por conta das atividades não presenciais. A gente não conseguiu terminar o ano letivo 2020, porque nós tínhamos que cumprir as 800 horas. A gente cumpriu 469, então a gente tem que terminar com 331 para cumprir as 800 horas. Então, primeiramente, trabalhar na perspectiva de planejar a recuperação das habilidades que não foram trabalhadas. Para tentar organizar o ano letivo de 2020, a Secretaria de Educação criou grupos de aplicativos de conversa. Administrar tantas dúvidas e problemas não foi nada fácil. Então, a gente teve que fazer 30 grupos de WhatsApp na rede. Então, eu estava em todos, era administrador de todos, e as equipes gestoras também estavam. Nesses grupos de interação, a gente foi feito em 4 semanas, primeiramente, e depois a gente voltou em agosto com as atividades remotas. Paralelo a isso, eles criaram também um plano de comunicação para auxiliar as famílias e estudantes durante a pandemia. O guia levou aos pais orientações sobre como se proteger do coronavírus, sugeriu brincadeiras em família, além de dicas para desenvolver a atividade motora, como a dança. 2020 foi um ano que a gente teve que criar muita coisa, porque não tinha, Em anos anteriores, a gente fosse procurar, nós queremos um projeto disso. A gente fosse em algum lugar, algum site de busca, a gente tinha muitos modelos, mas a pandemia ela fez a gente realmente se reinventar de muitas formas que a gente teve que inventar realmente mesmo esse plano de comunicação com as famílias. O que confirma uma pesquisa realizada pela Fundação Lehman e o Itaú Social, que mostra que 3 meses depois que as aulas presenciais foram suspensas, quase 5 milhões de estudantes, o equivalente a 18% do total de alunos do ensino fundamental e do ensino médio da rede pública, não teriam nenhum tipo de atividade, nem por meios eletrônicos, nem impressos. E quando a chance das aulas remotas apareceram, um problema crônico voltou à tona. A gente não tinha como fazer isso, porque pelo diagnóstico da rede, nossos alunos eles não tínhamos um grupo de alunos com internet que desse para a gente estar trabalhando só com a internet, só com plataforma. Assim. A pesquisa mostrou também que mais de 4 em cada 10 estudantes, o equivalente a 42%, não teriam equipamentos e condições de acessos adequados para estudar em casa. As desigualdades regionais também ficaram escancaradas. Enquanto quase 7 em cada 10 estudantes do ensino médio na região sudeste tiveram aulas online mediadas por seus professores, essa proporção foi de pouco mais de 4 em cada 10 nas regiões nordestes e sul. Muita gente não teve acesso às plataformas digitais que as secretarias lançaram mão, Então tiveram várias estratégias que as secretarias utilizaram para tentar atingir o maior número possível de alunos. Então, por exemplo, aula na televisão foi muito comum, lugares mais longes usaram muito aula no rádio ainda, Então, essa disponibilização dessas plataformas, mais comuns, como o Zoom, entre outras. Mas a estratégia que foi a dominante em grande parte dos lugares brasileiros foi a impressão de material didático para distribuir na casa de aluno. E quantas outras escolas do mundo vivenciaram dificuldades semelhantes às escolas de Juazeiro do Piauí? Levantamento da Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a pandemia da Covid-19 já impactou os estudos de mais de 1,5 bilhão de estudantes em 188 países, o que representa cerca de 91% do total de estudantes no planeta.
Os 3 principais impactos que a gente consegue mapear é uma queda nos indicadores de aprendizagem. Então, assim, os alunos, inegavelmente, aprenderam menos. Ou porque não tiveram acesso, ou porque o ensino remoto tem menos capacidade de promover a aprendizagem. Essa é a primeira. A segunda, que é uma outra notícia muito triste, é que a gente teve um aumento da desigualdade também entre os alunos. O que acontece? Imagina um estudante que ele tem um internet bom em casa, tem computador, a rede de ensino ofereceu os materiais para ele estudar. Esse estudante teve dificuldade no ensino remoto, só que assim, ele não ficou tão para trás, que ele teve acesso. Agora, o estudante que nem os materiais chegaram nele, que é normalmente o estudante mais pobre, ele ficou muito para trás. E o terceiro é o aumento do abandono e da evasão escolar. Assim, os sistemas de ensino perderam o rastro de muitos alunos, né? Tudo isso está comprovado em um estudo feito pela Unicef, o Fundo de Emergência Internacional para a Infância das Nações Unidas, com o título Enfrentamento da Cultura do Fracasso Escolar. O resultado é assustador. Em 2020, cerca de 5.500.000 crianças e adolescentes não tiveram acesso à educação. 1.380.000 alunos com idades entre 6 e 17 anos abandonaram a escola, o que representa 3,8% dos estudantes, e 4.120.000 alunos matriculados não receberam nenhuma atividade escolar. Porque uma coisa é ensinar crianças de classe média, que eram os que mais frequentavam escolas, por exemplo, nos anos 60, nos anos 1960, crianças que, se a criança não aprende, a família providencia um professor particular para ajudar nos seus estudos, e educar crianças em situação de vulnerabilidade, aqueles que estavam excluídos da escola, crianças de meio rural, crianças cujos pais têm pouquíssimo, se é que algum ano de escolaridade. Então, a escola teve que se defrontar com esse desafio imenso de educar a todos. E o professor, de olhar para uma estratégia de como é que eu ensino para que todos aprendam. Quem estuda e avalia a educação no Brasil e o trabalho do professor reclama da falta de apoio do Ministério da Educação durante a pandemia. A educação, ela é de responsabilidade dos estados e municípios, né? Então, como a gente é uma federação em que os entes são autônomos, eles têm essa autonomia para tomar as decisões localmente, né? Só que isso não quer dizer que o governo federal não tenha um papel super importante, né? Então, o Ministério da Educação, ele funciona na educação básica como uma espécie de coordenador, né? Ele que dita o ritmo das políticas, ele que organiza todos os elementos para chegarem na melhor forma nos estados e municípios. Então, o MEC ele é fundamental para que a política educacional aconteça de forma mais coordenada entre os lugares, né? E o que a gente viu? Durante a pandemia, o Ministério da Educação teve 3 ministros, né? Então, assim, não existe uma continuidade de política pública. O último ministro agora, o atual, né, o Milton, não tem essa visão de apoiar estados e municípios. Então, muitas vezes, os próprios estados e municípios reclamam que precisam do apoio do MEC para suas ações, porque são entes que muitas vezes têm mais dificuldade técnica e financeira para implementar as ações. Então, a ausência do MEC como esse grande coordenador no ano de 2020 trouxe consequências gravíssimas. O MEC, durante 2/3 da pandemia, infelizmente esteve ausente. Não cumpriu com seu papel de coordenar a resposta educacional à Covid, sob o pretexto de que nós somos uma federação. Mas, ora, a Alemanha também é uma federação e assumiu essa responsabilidade de coordenar nacionalmente a resposta educacional. A Argentina, para pegar um exemplo mais parecido conosco, também fez isso. Num certo sentido, desculpe entrar com um tema delicado, mas durante um tempo o MEC achou mais importante fazer guerra ideológica com a universidade do que coordenar a implementação da política educacional. Então o MEC tem um papel, sim. Mais recentemente o MEC mudou de conduta, isso é muito bom.
mas é importante que ele exerça bem esse papel, porque tem município que não tem estrutura para dar uma boa resposta. A professora Laís Gomes é do Pontal do Araguaia, a 525 quilômetros da capital Cuiabá, em Mato Grosso. A jornada dela como professora só está no começo, mas parece que ela está nessa caminhada há muito tempo. É cheia de planos e atitude e adora utilizar mídias digitais como alternativa para encontrar conteúdo pedagógico e atrair a atenção dos alunos. No ano passado, em sala de aula, eram 26. Aí veio a pandemia e com o ensino remoto ficou difícil utilizar da tecnologia porque nem todos os alunos tinham acesso a essa ferramenta. Mas ela teve uma ideia. Eu me deparei com um cenário de alunos que nasceram já com a tecnologia, mas não utilizam a tecnologia para aprender, né? E foi um grande susto. Então, eu comecei a dar as aulas nesse sentido, deles aprenderem a utilizar a tecnologia. E a tecnologia não tem como aprender na teoria, não tem como passar por mochila para os que não estavam tendo acesso, que eles não iam aprender, porque, querendo ou não, tecnologia é prática. E então eu, conversando com uma amiga minha, ela falou assim, por que você não faz uma vaquinha? Por que você não comprou um celular para esses meninos? Eu falei, boa ideia. Aceitei na hora, já comecei a procurar, eu vi que o celular já não estava muito em conta, porque o celular estava na base dos 400, 500, e aí eu vi os tablets que estavam mais em conta, e vi tudo, aí eu me deparei também com a internet, que eles iam precisar de utilizar a internet. Então, daí eu já também coloquei incluso na vaquinha a internet, o chip, né? E já a internet para o restante do ano, para eles utilizarem. Lá em Pontal do Araguaia, o ano letivo já começou, mas de forma remota também. Como agora a Laís é coordenadora pedagógica do município, ela entrou com um pedido na Secretaria de Educação. Só com um modelinho diferente que a gente vai utilizar aqui, os alunos vão poder 2 vezes na semana na escola para estar conversando com os professores, terem aquele contato, porque ainda assim tem alunos que não têm acesso à internet. E a gente vai tentar agora, né? Vai ver se vai funcionar. Creio eu que estou muito positiva com isso. Os professores estão bem animados também. Eu acredito que o Brasil inteiro estava morrendo de saudade do contato com as crianças, né? E estamos esperando aí agora, ver como vai funcionar esse ano. O que foi feito também com a ajuda da tecnologia foi o diálogo, o feedback. Afinal, era necessário saber onde havia acertos e erros nessa aventura de ensinar pela primeira vez fora da sala de aula. Eu fiquei bastante receosa, principalmente nos primeiros meses, quando a gente voltou, né, às aulas, como estava sendo. Aí eu aprendi a questão do feedback, né? Eu comecei a apresentar mais para os meus alunos a questão dessa troca de conhecimento. Mas, assim, foi realmente um ano desafiador, porque acredito que por mais que a gente tente, né, suprir essa lacuna na aprendizagem, ela vai demorar um pouquinho de tempo aí para ser recuperado. Ainda sei que ficou um pouquinho de matéria para trás, mas acredito que em vida, todo mundo bem consegue recuperar sim. Esse projeto foi criado por um educador nota 10. Luiz Felipe Lins é carioca, professor de matemática, e descobriu um jeito novo de ensinar uma disciplina que, para muita gente, é um bicho de 7 cabeças. Ele faz mágica em uma escola municipal do bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro. Eu vindo para a escola, eu vi a construção de um conjunto habitacional, desses programas de casas populares, né, de moradias populares. Eu recebi um panfleto daquelas moradias. E quando eu vi o panfleto, eu pensei, nossa, como eu posso trabalhar coisas interessantes com essas crianças? Como eu posso explorar matemática e coisas da vida através desse panfleto? Chegando à escola, eu perguntei se eles já tinham visto uma planta baixa. E a maioria não tinha visto a planta baixa. E eu coloquei uma planta no quadro para eles, uma planta baixa, expliquei o que era uma planta baixa, o que a gente tem que definir o que é porta, o que é janela, que existem normas de construções em cada uma de suas cidades, se eles já tinham ouvido falar nisso.
entramos nas normas da nossa cidade para ver quais normas de construção, e eu desafiei que eles elaborassem em grupos uma casa planejada por eles. Então, daí já deu para eu brincar com um monte de matemática com essas crianças, né? Com instrumentos de construção de geometria, escala, perímetro. Com o passar dos dias, o professor foi desafiando os alunos a contar suas experiências durante a execução do trabalho, as dificuldades. E, segundo ele, os depoimentos foram marcantes. E as produções foram riquíssimas. Tem aluno que falou assim, eu entendi o custo de uma construção, o quanto é difícil você ter uma casa, cada um com seu cômodo, as dificuldades que a minha mãe enfrenta em poder dar uma condição melhor para a gente. Eu passei a respeitar mais meus pais. Os meus pais, hoje eu tinha vergonha do meu pai ser pedreiro e eu sei o valor dessa profissão. Além da realização pessoal, o professor Luiz Felipe teve a realização profissional ao receber o título de Educador do Ano na 23ª edição do Prêmio Educador Nota 10 2020. E eu consegui a votação popular, consegui o Educador do Ano e, assim, eu não conseguiria nada sem essas crianças. Essas crianças, elas são maravilhosas, os meus alunos. Eles são fundamentais, porque se eles não fossem protagonistas do processo, eu não teria conseguido nada. Então, eles me surpreendem, eles são a minha força para trabalhar. Sem a motivação deles, eu não conseguiria nada. E eu acredito que quando a gente consegue mostrar para essas crianças que eles podem pensar no futuro promissor, mais interessante, a partir da educação, né, por meio da educação, a gente está fazendo algo significativo que vai ficar para a vida deles, né? Que vai ficar para sempre. Para a professora Andréa Simon, de Jundiaí, interior de São Paulo, a pandemia foi um obstáculo e tanto. Atrasou todos os projetos que ela tinha para todo o ensino fundamental. Ela atua na área de criação e todos os anos envolve a escola inteira em um trabalho conjunto. O de 2019 foi um sucesso e tanto. Uma rádio comunitária sobre vários assuntos. Esse projeto da área de comunicação, da oficina, ele teve uma proposta mesmo bem desafiadora, porque envolvia várias áreas do conhecimento da comunicação, tanto a oralidade, quanto a leitura, e a escrita e a interpretação. Então, foi um ganho numa dimensão muito, muito grande e que a gente só foi mesmo percebendo quanto que isso foi maravilhoso também no decorrer, por conta da resposta que as crianças nos davam, porque tudo era muito desconhecido, esse mundo era desconhecido, até que ponto que isso ia conseguir ser realizado e ser eficaz. Os alunos participaram de todas as atividades e trocaram muitas experiências. Foi tão bom que deixou saudades. A Nicole Vaz aprendeu tanto que até agora, em 2021, lembra com empolgação e lamenta que a pandemia tenha atrapalhado as atividades. Era incrível mesmo, porque tinha rádio, as urnas que você levava na sala, você pegava o que as crianças queriam perguntar sobre as curiosidades. Então, eu aprendia com isso, porque as curiosidades das crianças talvez seriam minhas, entende? A gente pesquisava sobre isso, aprendia sobre isso. O projeto foi tão bom que a professora chegou a ser finalista do Prêmio Professor Nota 10 naquele ano. E hoje, quando eles retomam as aulas, mesmo em rodízio, a animação é muito grande. Os dias em casa foram bons sim, mas poder reencontrar os amigos foi sensacional. Foi um momento bem divertido ver meus amigos, meus professores, ver a sala de aula. Durante a pandemia, as aulas mudaram bastante e para o professor conseguir tirar todas as dúvidas dos alunos à distância, não foi fácil não. Mas segundo a Maria Eduarda, sempre dava um jeitinho. Eu pegava o celular da minha mãe, tirava uma foto da atividade e mandava para a professora um áudio da dúvida que eu estou passando.
Entre tantos professores vencedores, mais um se destacou. Débora Garofalo foi finalista do Prêmio Global Teacher Prize. Ela ficou entre os 10 melhores professores do mundo ao elaborar um projeto de ensino de robótica com sucata. Esse prêmio é considerado o Nobel da Educação. O projeto que eu concorri, junto ao Global Teacher Prize, ele é um projeto de robótica com sucata que foi implementado numa comunidade carente, que consiste em olhar para a questão ambiental, a questão do lixo, que era um problema trazido pelos estudantes, e potencializar o ensino de robótica e de programação através desse lixo. Mas o projeto, como um todo, ele consistiu em ir para as ruas, em recolher materiais, em sensibilizar a comunidade, depois pesar esses materiais, trabalhar também com a questão do empreendedorismo, depois exercer o pensamento crítico, científico dos alunos, colocando esse mão na massa, e trazendo todas as áreas do conhecimento de maneira interdisciplinar para dentro desse projeto, na construção de protótipos que, por fim, era apresentado numa feira de tecnologias. O projeto foi desenvolvido por alunos de escolas públicas diante de um problema social da realidade que eles vivenciavam na zona sul da cidade de São Paulo. E por todos os resultados alcançados e também pela qualidade de prêmios que esse trabalho recebeu, hoje ele é uma política pública no estado de São Paulo, impactando todas as escolas estaduais e mais de 2,5 milhões de estudantes. E eu só comecei a entender a importância disso para os estudantes quando eles começaram a me relatar que realmente o quanto trabalho tinham feito essas crianças começarem a sonhar, em ocupar outros espaços que eles não sonhavam. Porque eles tinham que o ensino de robótica não era para eles, era para estudantes de escolas particulares. E de repente eles se descobrem fazedores, criadores, criando soluções para a própria comunidade, e percebem que não é aquele lugar de extrema pobreza que poderia decidir o que eles poderiam ser na vida, eram eles. E começa a ver também a repercussão desse trabalho, olhando a professora dele diante do maior prêmio que nós temos hoje de educação mundial, que é o Global Teacher Prize. Então isso unificou também uma vontade muito grande deles serem exemplos. Imagina depois de uma conquista como essa, ter de fechar as portas da escola. Foi imprescindível parar, mas para os alunos não mereciam perder tanta qualidade no ensino. Mediar uma aula com tecnologia, ela não é um processo muito fácil, nem para o professor que está desse lado, e muito menos para os estudantes que estão do outro lado, pensando na diversidade que nós temos no nosso país e principalmente olhando para os dados, 86% dos nossos estudantes, eles estão em escolas públicas e nem sempre têm as mesmas condições. Então isso é um fator realmente muito preocupante para que a gente consiga se manter o ensino nesse formato. A professora Lenide Lara é curitibana e há 20 anos é coordenadora de uma escola particular do ensino fundamental na capital paranaense. Descobriu que queria dar aulas ainda na juventude, mas foi na sala de aula que se descobriu professora de verdade. Os desafios foram muitos, mas a pandemia foi a mais assustadora. A gente nunca pensou que ia ter que virar professor de online, à distância, ainda mais com a educação infantil, 1º a 5º. O pessoal nono ainda se adaptou mais rápido, mas isso é muito difícil, eles precisam pegar, precisam sentir, Então ficou difícil. E quando eu me apavorei, na verdade. Quando a pandemia chegou e esvaziou a escola onde a Leni é coordenadora, veio um desafio. Como manter um contato com os alunos? Foi a hora de tirar um projeto da gaveta, uma rádio online. Falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer, O que eu vou fazer? Aí pedi uma reunião com a direção e com as minhas colegas que são da coordenação também. E a gente, nesse trabalho, eu falei, olha, eu tenho uma ideia, até a escola se organizar para essa comunicação acontecer, com mais facilidade. Vamos montar uma rádio, vamos largar isso no YouTube. E eu, assim, sinceramente, eu sou muito sincera, na verdade. Eu não sou muito boa com essa coisa digital, sabe? Eu sou professora de artes, Professora de artes gosta de pegar, manualmente, fazer.
E assim eu falei, só que eu vou precisar de ajuda, vou precisar de alguém que faça essa edição, mas toda a criação eu faço e eu entro em contato com que é um celular, com os pais, com os professores, com os alunos, e eles vão me mandando isso e eu vou mandando para a edição. No começo tiveram medo de perder o controle. Afinal, o que o celular, que era proibido, agora era uma ferramenta importante para enviar conteúdo escolar. Os pais mandavam para mim as atividades que eles produziam em casa, mandavam recadinhos para a professora. No dia do amigo, o Jardim 1, achei uma graça, eles combinaram, a professora combinou com os pais e eles estavam com saudade dos amigos deles, né? Porque a gente sempre tem na sala aquele que a gente gosta muito e não podia se ver. Então, na rádio, na Mensagens do Coração, o Jardim 1 mandou ali alguns vídeos falando para o amigo, estou morto de saudade de você, daquele jeito deles de Jardim 1, né? E agora vem um novo desafio, o sistema híbrido, para adequar com as necessidades da família, dos alunos e com a limitação das escolas. A gente tem o que nós temos aí, né? E a gente tem que ser criativo e perseverante, né? Para dar tudo certo. E eu acredito que vai dar. Sabe? Eu não acredito que o nosso país vai se render a essa dificuldade. Ele já enfrentou tantas coisas e continua enfrentando, né? Mesmo dentro do nosso país, já enfrentou tantas dificuldades e nós somos brasileiros, somos fortes. Apesar das dificuldades, a pandemia igualou professores e alunos, porque todos vivenciaram e aprenderam uma lição de vida e tiveram que recomeçar numa nova condição e contexto. Os professores de Juazeiro, do Piauí, por exemplo, apesar da situação ainda ser de crise, tiraram proveito do aprendizado. Então, de certa forma, todo mundo se reinventou um pouco, e nossos educadores também, porque o que nós observamos em relação à pandemia é que as tecnologias elas já existiam, já permeavam o nosso meio, mas que nós, educadores, nós não usávamos essas potencialidades no nosso cotidiano pedagógico da forma que estamos usando agora. Então, isso potencializou muito. E isso contribuiu para que se diminuísse a distância entre família e escola. Antes, ouvíamos dizer que o professor era o bom amigo do seu aluno, não é? Agora, ele também é o bom amigo da família inteira. Bom, para os meus colegas, né, eu falo que sempre o primeiro passo é a gente conseguir manter essa calma. Não está fácil para ninguém, estamos no início de um ano letivo, com muitas coisas que ainda podem acontecer, com uma grande expectativa que seja muito diferente do que foi realmente o ano passado, e conseguirmos, né, para que a gente possa, de fato, fazer essa transição entre o remoto, de volta para o presencial. Então, nesse momento, é um momento assim, que a gente precisa ter muita tranquilidade. Depois disso, o que eu posso falar, até pela minha própria experiência dos meus colegas, é que para que a gente possa caminhar para uma educação inovadora, que ela seja mais significativa também para os nossos estudantes, eu aprendi que nós, professores, precisamos dar esse primeiro passo, né? Então, não tenham medo de dar esse primeiro passo. Né? O professor é o agente da transformação e esse primeiro passo precisa ser dado pelo professor. Tem que ter paciência, né? Nós todos os professores precisamos ter paciência, dar tempo ao tempo. Como eu falei agora há pouco, cada criança tem o seu ritmo de aprendizado e nós também, como professores, nós estamos o tempo inteiro aprendendo. Então, a gente tem que dar um pouquinho de tempo para nós absorvermos o nosso conhecimento, de ser paciente, de aprender, de querer aprender, de querer mudar. Isso já é meio caminho andado, né? O querer do professor já é um passo a mais para o aluno, né, aprender. Nós tivemos um aprendizado profundo profissional. Nós nos reinventamos, como eu tive a chance de falar um pouco atrás, descobrimos como a nossa profissão é complexa, mas também descobrimos, muitos de nós, que nós gostamos dela, de que é no desafio superado que a gente constrói uma
felicidade combinada com serenidade, que é mais duradoura. A felicidade que advém de um golpe de sorte, ela dura muito pouco. A felicidade associada àquilo que a gente realizou é muito mais duradoura e nos constrói como profissionais. Daqui a uns anos, muitos de nós vão dizer para os seus colegas mais jovens: eu vivi a crise da Covid, eu assegurei aprendizagem aos meus alunos. A gente tem que fazer alguma coisa diferente na vida dessas crianças. Então, não há premiação maior do que ver uma criança feliz, uma criança se desenvolvendo, um jovem com sonhos, né? Um jovem conquistando, e é por aí. Então, a minha matemática é meu instrumento, como eu já falei aqui, né? Eu estou muito mais preocupado com a formação geral do ser humano, para a gente construir um país onde a gente tenha a melhor qualidade de vida, né? Onde ele faça mais significado para a gente tem que ter pessoas que vão marcar a história desse país, pessoas que vão construir, que vão olhar para o outro, que vão entender o problema do outro, que vão ter a empatia de entender que cada um é de um jeito, mas que nós todos estamos aqui para construir um país melhor. Se não tivesse os professores, não teria a escola. Se não tivesse a escola, a gente não saberia, não estudaria, não fizesse nada. Então, principalmente porque toda profissão é importante. E as dos professores mais ainda, né?